Boa noite, somos alunos da ETEC Professora Ermelinda Giannini Teixeira, do terceiro módulo de Recursos Humanos. O tema do trabalho de conclusão de curso é Motivação no Serviço Público, orientado pela professora Natalice. Os integrantes do grupo são a Leandra Siqueira, Ingrid Alves, Jéssica Souza Santos e Vanici Gomes Pereira. Motivação no serviço público. Constantes mudanças pelas quais vem passando o mundo nos últimos anos, resultantes sobretudo do avanço tecnológico provocado pela globalização, vem imprimindo transformações no comportamento das ações públicas. Constatamos diversas teorias que tentam explicar o que é a motivação no meio do trabalho. A variável é considerada de grande relevância tanto para as pessoas quanto para a organização, já que a ausência desta implica em consequências graves para ambas. Esse estudo pretende mostrar como é importante a motivação de um servidor público na busca da população por esse serviço, pois se os servidores não estão mais motivados, também aumenta sua autoestima por determinada motivação, e assim terá mais ânimos para buscar o seu melhor, seu aperfeiçoamento profissional, fazendo suas tarefas com mais qualidades, inovando sempre para melhor atender às necessidades de quem busca por serviços. Clima organizacional. Nos dias de hoje, cada vez mais se acentua a importância do comprometimento dos funcionários com as empresas onde atuam. Assim, é fundamental que os gestores conheçam o clima da organização, para poder mensurar o grau de colaboração e satisfação de seus empregados. O clima organizacional é influenciado pelas crenças e valores que regem as relações interpessoais, determinando o que é bom ou ruim para todos. Desta forma, um ambiente de trabalho é favorável quando permite a satisfação pessoal de cada um, e desfavorável quando frustra suas necessidades pessoais. Boa parte do sucesso ou fracasso da organização está justamente no querer fazer. E aí está a importância do clima organizacional. Quando o funcionário não quer fazer, mesmo que possa e saiba, revela-se o grau de satisfação dos recursos humanos. Motivação no trabalho. O mundo da administração vem passando por mudanças constantes nos últimos tempos. E hoje sabe-se muito mais a respeito de como gerir eficazmente organizações complexas. É uma condição fundamental e indispensável para o alcance dos objetivos do trabalho e das organizações. Sendo assim, há muitos anos, um grande número de pesquisadores e estudiosos vem salientando a importância de reconhecer esse fenômeno. A motivação não é nem uma qualidade individual, nem uma característica do trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre motivados, nem tarefas igualmente motivadoras para todos na realidade. A motivação é bem mais do que um composto estático. Trata-se de um processo que é ao mesmo tempo função dos indivíduos e das atividades que desenvolvem. É por isso que a força e a direção é a própria existência da motivação. Estarão estreitamente ligadas à maneira pessoal que cada um percebe, compreende e avalia a sua própria situação no trabalho, e certamente não a percepção daqueles que estão fora dela, como os tecnocratas, os administradores. Objetivo. O objetivo geral desse trabalho é analisar os fatores que influenciam na motivação dos serviços públicos, buscando apresentar melhorias e mais engajamento para os nossos servidores em geral. Alguns deles são sociais. Este nível, de maneira aproximada, está relacionado com a vida do indivíduo junto a outras pessoas. Autoestima. Diz respeito à necessidade de estimar a si próprio, de como a pessoa se vê e se avalia, de estimar e respeitar outras pessoas e de fazer-se respeitar e estimular por outras pessoas. Autorrealização significa a motivação de um indivíduo para transformar sua percepção de si próprio em realidade, em pleno desenvolvimento de todas as potencialidades de uma pessoa,
inclusive da oportunidade de usar o pensamento criativo. Pesquisa de campo. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário do Google Forms. Esse questionário ele é constituído de 10 perguntas básicas de múltiplas escolhas, voltada à gestão da Secretaria Municipal de Administração da nossa cidade, no caso, Santana de Parnaíba. O questionário ele é um instrumento de pesquisa que procura mensurar algo. No caso do presente trabalho, será o grau de satisfação e motivação. Foram respondidas por 10 servidores que trabalham para a prefeitura sem terem nomes ou assinaturas divulgadas. Primeira questão: como está o nível de satisfação hoje prestando o serviço para a prefeitura? Bom, nesse caso, nós conseguimos visualizar no gráfico que para a maior parte dos entrevistados, até o momento, o nível ele é satisfatório. A segunda questão: quando falamos em remuneração salarial, qual a sua opinião? Nós disponibilizamos 3 opções de respostas, como o bom, ótimo ou ruim. Com o gráfico, nós entendemos que para 6 pessoas de 10 existe um incentivo significativo para os funcionários que já exercem a função em algum cargo ou que desperte o interesse em pessoas que ainda não fazem parte do quadro, porque a remuneração ela é considerada boa. Terceira questão: você se sente satisfeito com a estrutura do ambiente de trabalho que a gestão proporciona aos funcionários? Nós vemos que para a maioria a resposta é que poderia melhorar até o momento. A pergunta ela foi elaborada no sentido tanto da estrutura física dos ambientes, como recursos para o desenvolvimento do trabalho no dia a dia, como o sistema, internet, entre outros. A quarta questão: se fosse inserida uma forma mais fácil para que os funcionários públicos pudessem aprimorar conhecimentos no cargo que é registrado, como por exemplo cursos rápidos ou bolsas de estudos, você faria parte do grupo? As 3 respostas que nós disponibilizamos são: sim, é de extrema importância que todos tenham desenvolvimento profissional, ou não, é desnecessário, ou talvez. Entendemos que para 100% dos entrevistados, eles são interessados em aprimorar seus conhecimentos para serem reconhecidos no mercado. Uma vez que seja disponibilizada essa possibilidade, talvez se torne ainda melhor a nossa gestão. Quinta questão: como é definido a qualidade de vida no trabalho? A visão que temos do gráfico nesse caso é que a qualidade ela é proporcionada através da importância que a empresa tem com seus funcionários, tanto na parte profissional como na parte pessoal. Então, assim, se a empresa consegue enxergar que a saúde pessoal de cada um, como por exemplo a saúde mental ou saúde física, é importante, ela vai proporcionar que seu funcionário se desenvolva ainda melhor em suas funções profissionais. Sexta questão: baseado no clima organizacional nos dias de hoje, é importante o comprometimento dos funcionários que atuam no setor público? A maior parte respondeu que a gestão que se encontra no momento não muda o profissional que você é. Então, independente de quem esteja governando a gestão, ele precisa continuar cumprindo as funções que foram proporcionadas a ele com excelência, porque na verdade a gestão ela não vai mudar ou nem influenciar no profissional de cada um. Sétima questão: com uma alta rotatividade de funcionários, qual é a sua visão referente à gestão da cidade? Para 5 entrevistados, acredita que é pouco valorizada, porque demonstra que existe algo de errado e pode ser melhorada para valorizar a experiência de cada um, apesar de entendermos que, às vezes, é necessário a execução de mudanças na gestão pública. Oitava questão: o volume de trabalho atribuído a você permite que as tarefas sejam concluídas no horário normal de expediente? Com o nosso gráfico, entendemos que o sim é um ponto positivo para a nossa gestão, por ser cumprido somente o horário disponibilizado com as tarefas do dia desenvolvidas em seu tempo. Nona questão: você recebe informações sobre a gestão estratégica de seu órgão?
Temos sempre, poucas vezes e nunca. Foi considerado que poucas vezes foi disponibilizado aos funcionários as informações de estratégia de melhoria, mas é um ponto que pode ser melhorado para uma melhor comunicação em preparação de mudanças. A 10ª questão. Por se tratar de um quadro de funcionários extenso, algumas informações podem se perder. Pode ser levado em consideração para uma melhor comunicação interna o compartilhamento de informações e conhecimentos sobre o trabalho? Temos sim, talvez ou não é relevante, pois tira a atenção dos funcionários ao conversarem. A maioria respondeu que talvez, porque existe função que não precisa de muitas informações e alguns pontos que são levados em consideração para em outra função não seja relevante. Então, assim, a troca de informações, ela é importante para o conhecimento de todos do que está acontecendo, mas muitas das vezes não é necessário. Resultado da pesquisa. Os resultados da pesquisa, em função do nível de satisfação observado, sugerem que a organização está sendo administrada de uma forma pouco adequada no que se refere aos aspectos relacionados com a satisfação e a motivação da gestão pública. Os resultados apontam, portanto, no sentido da necessidade de uma mudança na forma de administrar a organização referente a algumas posições, de modo que a satisfação e a motivação dos funcionários passem a serem privilegiadas e, consequentemente, o desempenho destes venha a ser otimizado e a eficiência e eficácia organizacionais sejam aumentadas. A pesquisa aqui relatada contemplou que os seus resultados não podem ser generalizados à totalidade dos funcionários, de modo que se recomenda a realização de uma nova pesquisa que contemple esta totalidade e que assim possibilite obter um resultado mais amplo e, por conseguinte, mais adequado para a utilização prática como auxílio para a melhoria da gestão organizacional. Uma pesquisa abrangente, como acima recomendada, entretanto, não é por si só suficiente para proporcionar mudanças sugeridas. Fazem-se necessárias também intervenções em nível de gerência e de sistema administrativo. Considerações finais. A sociedade brasileira tem passado diversas transformações nessas últimas décadas. Na esfera dos órgãos públicos, foram propostas novas maneiras de se trabalhar com a motivação do servidor. Esta proposta é resultado de uma demanda gerada pela sociedade nos dias de hoje, que, em uma maior atenção voltada para as ações e estudo que diz respeito à motivação do ser humano. Uma maneira de fortalecer a organização e os servidores, pois é necessário trabalhar de maneira mais profunda nos alicerces da nossa visão do ser humano como uma peça-chave para o sucesso da organização. Não é suficiente possuir apenas habilidades técnicas e organizacionais, mas também habilidades em lidar e motivar os seres humanos. A motivação está relacionada diretamente com o desempenho dos servidores. Quanto maior for a motivação, maior será o rendimento, pois um ser motivado fará mais do que possível pela organização, pois saberá que tudo que ele faça, de alguma maneira, terá um retorno. Não são todos, mas é o que a maioria espera em troca. Muito obrigada pela atenção e tenham todos uma boa noite.